Muito bem, pessoal. Vamos então começar aqui com a nossa aula prática, agora com os modos de baixo consumo, ok? Bom, nessa primeira aula eu só quero mostrar para vocês algumas ferramentas, tá? Aquelas ferramentas que a gente comentou lá na primeira aula. Bom, temos um exemplo aqui, ó, um exemplo bem simples, tá? Com aqueles recursos que a gente já veio utilizando ao longo das aulas, né? Então, eu tenho aqui nesse programinha, eu paro o nosso Watchdog Timer, né? Eu seto o nosso pino como saída, inicializo ele embaixo, desbloqueio os pinos, configuro o nosso DCO para 8 MHz e configuro aqui o Master Clock com esse DSO, ok? E no nosso while infinito, eu ligo o LED, eu tenho um delay de 1 segundo, desligo e assim por diante, mais um delay de 1 segundo e o ciclo se repete, ok? Muito bem. Eu quero mostrar para vocês como é que vocês podem usar as ferramentas nos programas que vocês possam vir a desenvolver, tá? A primeira coisa, vocês vai aqui em Window, Preference, e aí você pode ir aqui em Code Composer Studio, Advanced Tools e Energy Trace Technology. E aqui vocês podem, geralmente ele vem por default, né? Só podem conferir, né? Se está habilitado o Energy Trace, que é aquela ferramenta que vai medir o consumo de energia do nosso dispositivo. Deu um OK. Vamos fazer um build desse nosso programa aqui. E eu vou carregar ele aqui na minha plaquinha. Bom, aqui vocês já viram que já abriu umas janelas aqui do Energy Trace, né? Essas janelas aqui são gráficos, né? São os gráficos dele. Aqui está o nosso programa. E aqui tem essa aba aqui, também do Energy Trace. Bom, vocês podem conferir aqui um detalhe primeiro, que é a questão do tempo aqui de amostragem, né? Ele está configurado para 10 segundos, né? Uma coisa importante então aqui que vocês podem fazer para rodar primeiramente esse programa é vocês cliquem aqui na primeira linha de programação do teu while e dê um Ctrl R, que vai setar para nós rodar o nosso programa. Isso aqui é o seguinte, porque geralmente nesse main aqui, o main ele executa uma vez, né? Geralmente é onde a gente faz as configurações, né? Das portas, dos clocks, dos timers, enfim, seja lá o que você está configurando. E depois o programa propriamente dito ele vai rodar no while infinito, né? Então o nosso interesse aqui é fazer o consumo a partir desse ponto, tá? Bom, aqui tá ativo, ok? Outra coisa que é importante vocês fazerem aqui é vocês em Run e aí vocês vão em Free Run, tá? Vocês poderiam dar um resumo também, não tem problema, tá? F8. Só que aqui ele pode considerar alguns recursos da parte de debug do programa. E isso pode influenciar na medida do consumo de energia, ok? Então é importante também vocês fazer um teste a partir do Free Run, tá? Que daí ele desconsidera esses recursos envolvendo a janela aqui de debug do programa, ok? Bom, eu vou dar um Free Run aqui. E aqui vocês podem ver, ó, que ele inicia um contador decrescente aqui, né? Aqueles 10 segundos. Ele vai terminar. Eu posso suspender já o meu programa. Aqui vocês já podem ver que ele vai traçando o gráfico, né? E aqui tá os dados que ele coletou dessa amostra, ok? Então vocês podem ver que nosso programa aqui nessa amostragem teve consumo de 82 milijoules, tem a questão da potência, a tensão, a corrente, né? E ele também faz até uma estimativa aqui, ó, do tempo que queria durar uma bateria, né, do tipo CR2032, tá? Bom, então isso aqui já é um detalhe que eu queria mostrar para vocês, é como vocês fazem essa coleta, né,
de dados dessa parte do Energy Trace, né? Isso aqui, depois que vocês tiverem, vocês podem salvar, tá? Para comparar futuramente. Como vocês fazem isso, só que vocês clicarem no disquete aqui, ele vai salvar o profile desse arquivo com todos os dados, tá? Vocês escolhem lá a pasta como vocês querem, né? E pronto, tá salvo essa amostra do programa de vocês. E vocês podem futuramente fazer alterações nos seus programas, né? E fazer de novo um novo teste e comparar, né? Com essa coleta, com essa amostragem. Bom, aqui também tem indicar a vocês que ao vocês clicarem aqui, ó, vocês trocam pro Energy Trace né? E o Energy Trace a diferença pro Sol Energy Trace, né? Do Energy Trace é que ele vai mostrar também aqui os periféricos, né? Então, se você tem um programa que ativa um determinado periférico, ele vai mostrar aqui nessa janela, tá? Bom, eu vou terminar aqui o meu programa. A parte do Energy Trace é isso aí que eu queria mostrar para vocês. A outra coisa que eu queria mostrar para vocês é aquelas regrinhas, né? Que nós comentamos, aquelas regras que são aquelas orientações, né? Que você pode alterar o seu programa. Para isso, como é que você pode fazer? Você vai clicar com o direito aqui em cima do seu projeto, propriedades, MSP 430 Compiler, vai aqui nessa aba aqui do compilador, e aqui você tem o LP Advisor, né? São as regrinhas. Aqui vocês podem marcar todas, marquem todas aqui, ok. Agora, antes de fazer o debug aqui, deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó, é importante vocês só não habilitarem essas regras para driver lib, porque ele vai fazer várias. Você pode até compilar aqui, você vai ver que vai ter vários apontamentos, tá? Mas para driver lib não é interessante porque a driver lib a gente não vai mexer nela, né? A gente vai mexer no que está no nosso programa. Então, eu vou em propriedades aqui, em cima driver lib, e aqui eu marco none, ok? Beleza. Vamos dar um build aqui. Bom, pessoal, o build terminou aqui, e aqui nessa janelinha vocês já podem ver, ó, a parte que nos interessa aqui, ó, das regrinhas, né, do Ultra Low Power, né. Então, ele vai fazer esses apontamentos, né, do que você pode mexer no seu programa. Vejam que aqui, ó, ele está dizendo que ele detectou a utilização de delays, tá? E é evidente, nós temos delay realmente. Então ele recomenda aqui a utilização do modo timer. Também ele recomenda aqui as regrinhas referente à inicialização das portas não utilizadas, tá? E assim por diante. Então cada regrinha vai ter o seu apontamento. Se vocês quiserem saber mais sobre uma determinada regra, vocês podem, por exemplo, clicar aqui, ó, em cima desse número. Ele abre aqui uma página da web, tá? E aqui ele vai explicar, fazer uma fundamentação, né? O que acontece, como é que você pode resolver, enfim. Isso cabe a você, né, pesquisar e ir atrás, tá? Mas geralmente o próprio apontamento da regra ele já diz de modo muito claro o que ele está se referindo, né? Nesse caso aqui, ele está dizendo que não é utilizar delays não é realmente um modo eficiente de programação, tá? Ele recomenda então você utilizar os timers. Bom, nessa aula é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? É mais a apresentação dessas duas ferramentas, né, de como você pode mexer nelas, né, como você pode habilitar elas aqui no programa, e a partir daí você pode fazer as alterações que você queira, tudo isso visando, né, um monitoramento e um tratamento do seu programa buscando sempre uma economia de energia.